Salve, rapaziada! Eu me chamo Dinho Oliver e hoje vamos para a terceira parte do vídeo sobre os presidentes do Brasil. E quem não viu os outros vídeos tem a parte 1 e a parte 2. E hoje vamos fazer a terceira e última parte. E sem mais, vamos para o próximo presidente. O 28º presidente do Brasil foi Emílio Garrastazu Médici, de 1969 a 1974. Médici toma o poder em 1969 e consegue ser ainda mais autoritário, elevando o nível de repressão. Nesse período surgiu o lema Brasil, ame ou deixe-o, sugerindo que todos que tivessem crítica deveriam sair do país ou seriam presos e muitas vezes mortos. À custa de empréstimos, o país conseguiu uma melhora econômica, mas elevou consideravelmente a dívida externa. Foi Médici também que estimulou a exploração amazônica, com a Transamazônica e o Projeto Rondon. 29º presidente do Brasil foi Ernesto Geisel, de 1974 a 1979. Geisel foi o militar do Partido Arena, eleito indiretamente em 1974. Em seu governo começa a abertura política e o ato institucional número 5 é retirado. Para quem não sabe o que é o Ato 5 foi o período mais duro da ditadura militar, que marcou o início dos anos de chumbo. Mas de qualquer forma, violações, mortes e torturas ainda acontecem, como o caso famoso de Vladimir, jornalista morto nas dependências militares. No plano econômico, o Brasil passava por uma crise. O milagre econômico já não ocorria e a inflação chegava a 40%. E é nesse período que inicia o processo de ocupações de terras improdutivas pelo Movimento Sem Terra, que se consolidou com um dos movimentos por reforma agrárias mais organizados da América Latina atualmente. A luta operária do ABC paulista também ganha força nesse momento. 30º presidente do Brasil, João Figueiredo, de 1979 a 1985. O general João Figueiredo foi o último presidente do período militar no Brasil. Teve a função de preparar o país para a abertura política de forma gradual. Assim, instaura a lei da anistia, permitindo que os políticos e cidadãos exilados voltassem ao país. Em troca, os crimes da ditadura não poderiam ser julgados e punidos. Mesmo com oposição de parte dos militares, Figueiredo autorizou também a criação de novos partidos políticos. 31º presidente do Brasil foi José Sarney, de 1985 a 1990. José Sarney foi o primeiro civil a alcançar o cargo de presidente depois da ditadura militar. Entretanto, mesmo com a campanha pela direta já, sua eleição foi indireta, pois Sarney era vice de Tancredo Neves, que apresentou complicações de saúde e não pôde assumir, falecendo em abril de 1985. Buscando resolver o problema da economia em crise, Sarney instaura o Plano Cruzado, que congela preços e salários. Sem sucesso, a inflação e juros disparam. É feita ainda uma nova Assembleia Constituinte, substituindo a anterior do período militar. 32º presidente do Brasil foi Fernando Collor de Mello, de 1990 a 1992. O primeiro presidente eleito diretamente pelo povo após a ditadura militar foi Fernando de Collor Mello. Sua campanha eleitoral foi focada no combate à inflação e à corrupção. Assim que assumiu o poder, alegando a tentativa de conter a inflação, impôs o Plano Collor, que confiscava as poupanças dos brasileiros. Ele também congelou salários e aumentou tarifas públicas. Tais medidas causaram enorme insatisfação popular e desemprego. Além de não combater a inflação, o presidente também não tinha plano voltado para a classe baixa e tentou implementar um plano de privatizações de empresas estatais. Seu governo começou a sofrer pressão e foram revelados esquemas de corrupção. Assim deu início a um processo de impeachment. Percebendo que seria retirado do cargo, Collor renuncia no final de 1992.
33º presidente do Brasil foi Itamar Franco, de 1992 a 1995. Por serviço de Fernando Collor, Itamar Franco assume a presidência em 1992, herdando um país mergulhado em problemas como o desemprego e a inflação. Seu governo foi marcado por plebiscito para a população escolher qual sistema político gostaria, vencendo a República e o presidencialismo. Em seu governo houve estabilização econômica comandada por Fernando Henrique Cardoso no cargo de ministro da Fazenda, criando o Plano Real. Além disso, houve privatizações e a volta da fabricação do Fusca pela empresa Volkswagen. 34º presidente do Brasil foi Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2003. Com o sucesso do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso conseguiu se eleger presidente em 1995. Teve destaque em seu mandato o aumento considerável de privatizações, como o sistema de telecomunicações e Vale do Rio Doce, a Light e outras empresas lucrativas. Com o avanço tecnológico, alguns serviços baratearam, como a venda de linha telefônica. Fernando Henrique foi reeleito em 1998, permanecendo 8 anos no governo. 35º presidente do Brasil foi Luiz Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2011. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito em 2003, prometendo manter a estabilidade econômica e combater a fome e desemprego. No seu governo foram criadas mais vagas de trabalho. Ele apostou também no programa social Bolsa Família, que ajudava financeiramente famílias carentes em troca de que as crianças frequentassem a escola e mantivessem visitas regulares ao médico. Naquela época, o país saiu da lista de países que integram o Mapa da Fome, organizada pela ONU. Houve maior acesso ao ensino, tanto básico quanto superior, com a criação de novas universidades e implementação de cotas raciais. Entretanto, seu governo também foi marcado por investigações de corrupção e pagamentos de deputados para garantir a aprovação de projetos, conhecido como mensalão. 36º presidente do Brasil foi ela, Dilma Rousseff, de 2011 a 2016. Depois que Lula ficou 8 anos no poder, foi a vez da primeira mulher a assumir a presidência. Dilma Rousseff era a candidata do Partido dos Trabalhadores e tinha o apoio do Lula. Tomou posse em 2011 e prometeu dar continuidade aos programas iniciados na gestão anterior. Seu governo também investiu em infraestrutura, além de criar outros programas sociais como Mais Médicos, para tornar mais acessível o atendimento médico no território brasileiro. Reeleita em 2014, Dilma inicia seu segundo mandato, entretanto, acusada de cometer crime de responsabilidade fiscal, sofreu um processo de impeachment que culminou em sua saída em 2016. 37º presidente do Brasil, Michel Temer, de 2016 a 2019. Com a saída de Dilma do poder, quem assume é seu vice, Michel Temer. Como presidente interino, fica na presidência por 2 anos. Durante esse período, realizou algumas ações no sentido de reformar leis, se constituindo um governo reformista, como o próprio afirmou a Empresários em 2017. 38º presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, de 2019 a 2022. Jair Messias Bolsonaro se candidatou à presidência fazendo oposição aos governos anteriores, prometendo acabar com a corrupção e diminuir gastos públicos. O militar reformado apostou ainda em uma forte campanha nas redes sociais, seguindo a linha do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. 39º presidente do Brasil, volta Luiz Inácio Lula da Silva, eleito em 2003 e atualmente. Luiz Inácio Lula da Silva concorreu às eleições em 2022 e saiu vitorioso, derrotando Jair Messias Bolsonaro com 50,9% dos votos.
Em 2018, foi preso acusado de corrupção, mas em 2019 foi liberado, tendo seus processos anulados em 2021 e recuperando seus direitos políticos, o que lhe permitiu concorrer e vencer as eleições. Em 12 de dezembro de 2022, Lula foi diplomado em cerimônia no TSE e em 1º de janeiro de 2023 tomou posse como presidente do Brasil. É isso, rapaziada. Espero que vocês gostem do vídeo. Essa é a parte 3. Não esqueça que tem a parte 1, a parte 2. E se puder dar uma olhadinha lá, deixar seu like aí, compartilhar para dar aquela moral. Obrigado a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Abraço.